E aí, papirador, como é que você tá? Estamos agora iniciando o módulo de semelhança, módulo muito importante. Pessoal, pensa num assunto que gera consequência para todos os ramos da geometria, é o assunto de semelhança do triângulo. Eu vou começar na aula de hoje a falar sobre algumas definições de semelhança importantes para a gente começar a entender alguns assuntos que ficaram para trás, inclusive, que não puderam ser explicados decorrente desse assuntozinho aqui, de semelhança. Nós vamos falar na próxima aula sobre razão de semelhança, vamos falar sobre os critérios de semelhança, vamos procurar tentar o máximo possível resolver alguns exercícios e dar continuidade a vários teoremas da geometria que podem ser provados por semelhança. A partir da aula de hoje, até o final do nosso curso de Geometria Plana, vocês vão ver que eu vou utilizar agora, mais do que nunca, a nossa semelhança recorrentemente. Bacana? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, o pessoal confunde muito a diferença de semelhança para congruência. A semelhança, necessariamente, eu tenho ângulos ordenadamente congruentes. Na congruência eu também tenho os ângulos congruentes, porém, na semelhança, os lados homólogos, eles são proporcionais. Percebam a palavra homólogo aqui, né? Ou seja, esse lado aqui é homólogo a esse lado aqui. E eles estão dizendo que ele mantém uma ideia proporcional, não é congruente. Na congruência, necessariamente, os lados são iguais. Lembra lá da figura, da ideia que eu falei com vocês, que duas coisas de tamanhos diferentes podem possuir ângulos iguais. Trouxe até um quadradinho. É só você imaginar a foto. De novo, quando você estica ela, ela não deixa de ser a foto, só vai aumentar o tamanho. É essa a ideia da semelhança. A gente vai ter duas coisas diferentes com o mesmo ângulo. Com o mesmo ângulo. Sendo que os lados ele mantém uma proporção. E que tipo de proporção? Aqui eu já aproveitei e já coloquei aqui, ó. O ângulo A ele é congruente ao ângulo D. O ângulo A congruente ao ângulo D. O ângulo B é congruente ao ângulo E. E o ângulo C congruente a F. Então, se satisfaz a seguinte relação. Ó, A está para D. Tá vendo aqui, ó? Por quê? Como é que eu faço isso, né? Eu procuro sempre ver o ângulo oposto. Olha, o ângulo oposto aqui, o vermelho, é A. O ângulo oposto ao vermelho é o D. Opa, então A está para D. Bacana? A está para D. Aí, olha só, C, olha só, está no oposto azul. Qual é o oposto azul aqui? F, então C está para F. E o B, consequentemente, está para E. E sempre vai ter essa jogadinha, pessoal. É sempre a razão. Eu sempre vou buscar uma razão de proporcionalidade entre os dois triângulos. E essa razão de proporcionalidade chama de razão de semelhança, que é a razão entre as medidas dos lados correspondentes. Que lados correspondentes são esses? São esses lados opostos aos ângulos. Bacana? São os lados opostos. E aí, quando eu faço essa razão, isso vai me gerar uma constante K, que pode ser uma constante de proporcionalidade ou uma constante, que é chamado nos livros de geometria, de constante de semelhança. O que eu estou querendo dizer com isso? É que se eu pegar o lado A e dividir pelo lado D, o resultado disso vai ser a mesma coisa se eu pegar o lado B e dividir pelo lado E. E assim como se eu pegar C e dividir por F, isso sempre vai dar o mesmo resultado. Bacana, né, pessoal? E aí eu já coloquei aqui para finalizar um pouco, para a gente pegar um pouco a ideia, né? Eu coloquei esse exercíciozinho aqui. E ele só fala, ó, que esse ângulo é igual a esse. E aí, quais os critérios que a gente pode dar uma olhada nessa figura? Primeira coisa é que se esse ângulo é igual a esse, eu posso dizer tranquilamente que esse ângulozinho aqui, ó, ele é igual a esse aqui. Por quê? Por qual critério? Oposto pelo vértice. Exatamente. É oposto pelo vértice, eu posso aqui. Opa, tem dois ângulos congruentes. É o primeiro critério de semelhança, ângulo, ângulo. Eu já posso dizer que esse triângulo aqui é semelhante a esse triângulo. Aí a jogada, o bizu aqui, é você olhar o lado oposto. Ó. O lado oposto aqui ao roxo é o 4, o verde é o 3. Aqui, ó, o oposto
Ao roxo é o x, ao verde é o 6. Então eu vou fazer a mesma coisa. Ó. Oposto ao roxo, 4. Oposto ao roxo, x. Oposto ao verde, 3. Oposto ao verde, meia. Posso simplificar aqui, não posso? Quando eu simplifico, isso aqui vai dar meio. 3 dividido por 3, 1. 3 dividido por meia, 6 dividido por 3, 2, né? Multiplico o cruzado, eu tenho que x é igual a 2 vezes 4, 8. Então eu já achei esse x aqui. Esse x é igual a 8. Preciso achar o y. Bacana, como é que eu faço para achar o y? É simples, concorda comigo que eu tenho um outro ângulo aqui, ó. Já que esses são iguais, então eu posso dizer também que esse ângulo aqui, ó, ele é igual a esse ângulozinho aqui, ó. Como assim que você pode dizer que é igual? A figura ela já me mostrou que esses dois eram iguais. Eu provei porque eles são opostos pelo vértice, necessariamente eles precisam ser iguais. Logo, o terceiro ângulo desse vai ser congruente a esse lado aqui. Bacana? Agora vamos lá. Eu preciso achar o y, não é verdade? Como é que eu faço aqui? O y está oposto ao vermelho, né? E aqui o está oposto ao vermelho é o 5. Então eu sei que 5 está para y. Logo de cara, ó, 5 está para y. Tranquilamente, oposto ao vermelho, oposto ao vermelho. E agora eu preciso pegar uma outra relação, ó. O que está oposto ao verde aqui é o 6, o que está oposto ao verde é o 3. Então eu vou pegar. Mas primeiro eu peguei desse triângulo, então eu tenho que obedecer a ordem. 3 do verde está para 6. Posso simplificar, aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. Logo, y é igual a 2 vezes 5, 10. Bacana, né, pessoal? Bem tranquilinho, né? Bem tranquilo, ó. 6, 8, 10. O que está acontecendo desse triângulo aqui para esse triângulo para cá? Concorda comigo que todo triângulo foi multiplicado por 2? 2 vezes 3, 6. 2 vezes 4, 8. E agora, 2 vezes 5, 10, ou seja, ele mantém a mesma proporcionalidade. Porque quando eu boto 5 sobre 10, dá meio. Quando eu coloco 3 sobre 6, dá meio. E quando eu coloco 4 sobre 8, dá meio. Obedecendo a razão de semelhança. Olha que bacana, hein, pessoal? Próxima aula, vamos falar um pouquinho sobre áreas. E a influência da consequência da razão de semelhança com relação à área. Valeu, pessoal. Tamo junto.